Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou aqui conversar um pouquinho com vocês enquanto eu vou estar fazendo aqui os replantes aqui de algumas verdinhas que eu comprei ontem. Bem, sempre falo pra vocês que assim que a planta chega aqui, eu sempre troco o substrato delas, né? Eu sempre faço a troca do substrato delas. Vou só dar uma organizadinha aqui pra poder começar. Deixa eu me aproximar mais, principalmente pro áudio ficar melhor. Aqui eu vou estar usando substrato de serrapilheira misturado com tronco, casca, terra vegetal, enfim, é sempre aquela bagunça, aquele misturão que eu faço, tá? Vou começar aqui com o Ficus lyrata. Muita gente conhece esse mocinho aqui e compra ele porque ele é de meia sombra. Sim, gente, comprei plantas bem sofridas para poder cuidar delas, eu tenho esse problema às vezes. Mas vocês sabiam, uma curiosidade sobre ele, ele pode ficar a sol pleno. Só que, claro, né, como eles são criados em estufa, eles têm que passar um tempinho na sua casa meia sombra, se você quiser passar ele para o sol pleno. Vocês podem ver aqui que ele já enraiza todo, ó, todo enraizado. O substrato tá bem pobre, como sempre. Vou começar abrindo ele aqui. Ficus lyrata, ele é da família da castanhola. É uma árvore que a gente encontra bastante aqui em João Pessoa. Quem não é de João Pessoa, se vier aqui, vai dizer: caramba, olha o ficus ali no meio da rua. Mas na verdade, o Ficus lyrata que a gente conhece, né? Esse aqui é o Ficus lyrata comum. Também tem o Ficus lyrata bambino, tem o Ficus lyrata burgundy, enfim, são muitos ficus. A castanhola também é da família do ficus. O ficus, ele aprecia bastante a rega constante, mas não o substrato úmido, tá? Ele gosta quando a gente deixa secar e depois coloca aquela água assim em abundância até escorrer embaixo do vaso. Oi, Isabel, tudo bem? Oi, Jonathan, estou só vendo aqui vocês entrando aí. Se eu não responder, me desculpe, porque o celular está bem longe. Como é que a gente faz para poder acostumar ele no sol? Primeiro ele vai chegar na sua casa e você vai ter que deixar ele recebendo bastante luz, mas não direta. Com o tempo é que você vai começar a acostumar esse lindinho aqui, aos poucos, ao sol da manhã. Vai deixando ele primeiro até umas 8 da manhã levando sol. Depois de um mês, mais ou menos, deixa ele levando o sol da manhã até umas 10 horas da manhã, que aí é o sol mais forte. Aí depois de um mês, 2 meses, você vai aproximando mais do sol. Então, é demorado, mas vale a pena. É uma planta que quanto mais tempo ela passa no sol, né? A gente tem que acostumar elas primeiro. Mas quanto mais tempo ela passa no sol, mais ela vai crescer bonita. Mais ela vai crescer saudável, mais ela vai crescer vistosa. Infelizmente, em lugares externos, o ficus ele vai ter um crescimento bem mais lento. Mas se vocês procurarem aí no Google, né? Ficus lyrata, vocês vão ver árvores de ficus dentro de casa, né? Que começaram de pequenininhas dentro de casa. O crescimento dele é mais lento, é mais limitado, como eu falei. Mas do lado de fora, levando sol, ele vai passar a se desenvolver bem melhor. Aqui eu tô tentando soltar, gente, as raízes dele. Deixei o substrato dele secar, ele tava lá bem tristinho, bem acabadinho. Trouxe ele pra dar uma repaginada. Acho que eu vou fazer umas podas nessas raízes também. Infelizmente não tão tão saudáveis, não. Acredito que pelo substrato. E com a poda das raízes vou estimular raízes novas. E estimulando raízes novas ele vai colocar novas folhas. Esse aqui hoje vai ter um vídeo lá no YouTube falando sobre a poda das folhas, né? Esse daqui, no caso, eu não vou fazer poda das folhas dele, porque estão todas folhas saudáveis. Isso aqui provavelmente foi queimado, ou então algum produto que foi colocado, ou então foi sol que bateu. Mas essas daqui, não sei se vocês não vão conseguir ver. Tá parecendo até que é de plástico, ó. Então, boa que tá. Já essa daqui, ela tá mais sequinha, como se tivesse batido alguma coisa, ó. Enfim, não vou fazer a poda das folhas, até porque eu já tô mexendo bastante nas raízes e eles podem sofrer.
O ficus lirata, né, ele felizmente tem um... Hoje em dia não mais, mas logo quando estourou começou a ter um valor bem elevado, porque é uma planta muito bonita, né? Faz aquele volume, traz aquele ar de selva mesmo ao ambiente, né? Como se tivesse uma árvore dentro. E eu não sabia, aprendi recentemente com amigos meus aí da Cactus Litran, que para ele começar a colocar brotos laterais, né? Fazer galhos, colocar brotos laterais, a gente tem que cortar a folhinha que tá vindo em cima. Quando tá nascendo a folha em cima, que ela tá apontando, que ela já tá mais ou menos assim, a gente corta. E daí ele não vai mais ser estimulado a colocar folhas pra cima, já que a gente cortou o olhinho dele, né? Ele vai começar a colocar brotos laterais e daí ele vai ficando como uma árvore. E você vai podando como quer. Aqui já terminei de soltar a boa parte. O negócio aqui tá feio, hein? Soltar aqui boa parte. E a gente pode estar se perguntando, caramba, ela vai matar a planta. Vou não, gente. Vou não. Ela vai morrer se ela ficar desse jeito. Aí ela morre. Não tem mais nem espaço para crescer. Não vou tirar ela do pote, tá? Esse aqui é um pote... Acredito que deve ser um 20, 22, por aí. Vou fazer uma poda aqui nas raízes menorzinhas, ó, mais fininhas. A tesoura já foi higienizada, tá? É sempre bom a gente fazer essa higienização da tesoura, porque nunca se sabe quais são os vírus que vão passar por elas. Aqui eu não vou colocar ela em tempo de cicatrização, não. Mesmo na poda de raiz. Vou plantar ela normalmente. São poucas as plantas que a gente faz isso. Normalmente quando a gente mexe nas raízes não é legal a gente plantar direto, tá, gente? O bom é a gente deixar secando um dia ali, 2 dias na sombra, para que ela não pegue fogo, não fique aberta e tal. Eu fico sem uma planta mais resistente, eu não vejo necessidade. Mas se vocês quiserem fazer, aí vai de cada um. A minha forma de plantio aqui é bem manual, bem mais simples, bem mais caseira. Eu não gosto desse negócio de ficar enfeitando, não. Acho que não precisa de enfeite para plantar. Acho que isso aí só dificulta, porque tem tanta gente às vezes que quer ter uma planta e quando vai ver os vídeos, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo. Não, gente. Claro que você não vai deixar a sua planta morrer sem nutriente nenhum. Claro que você não vai comprar uma terra qualquer para ela, não vai colocar uma terra de construção na sua planta. Claro que você não vai dar essas condições para ela, né? Não é, acho que nem cacto, né? Nem cacto. Cacto também tem que ter um substrato bom, uma régua constante, tem que ter a quantidade de horinhas de sol dele. Mas não é que a gente vá privar a nossa planta de ter uma vida semelhante à do habitat que ela vivia, né? Mas é mais pra... A gente tá desmistificando muita coisa. Ah, porque só pode mexer com luvas. Ah, porque não pode tocar. Ah, porque não pode passar. Não pode dar... Ah, tá. Quanto o valor das palmeiras? Eu tenho palmeiras a partir de R$10. Aí vai da espécie, né? Vai da espécie, vai do tamanho. Tem muita gente me cobrando postar as palmeiras. Dá uma chamada pra mim lá no WhatsApp, que assim que eu terminar o ao vivo aqui, aí eu mando pra você as fotos das palmeiras com os valores, tá? Pronto. Aqui tirei boa parte. Tá só a caveira aqui mesmo. Ai, Gi, você não tem medo de ter bicho? Gente, não tem bicho aqui não, gente. Eu vou colocar um pouquinho, ó. Vou forrar o vaso. Não coloquei drenagem, porque esse vaso aqui ele tem bastante furo embaixo, não vejo necessidade. É uma planta que vai ser regada como todas as outras, então o meu substrato já tá sendo... Já foi planejado para isso, né? Já foi pensado dessa forma. Vou colocar aqui nossos ficus. Ó, pra que servem essas batidinhas? Não é bom, gente, a gente encarcar o substrato, porque quando a gente vai apertando o substrato e a gente vai socando o substrato cada vez mais para baixo,
Infelizmente a gente pode quebrar a raiz, a gente pode sufocar a planta, a gente não dá aquela aeração do substrato que as raízes precisam, tá? Então sempre quando vocês forem plantar, dá as batidinhas. Claro que muitas vezes vaso de cimento a gente não consegue fazer isso, e daí a gente troca o repertório. Mas independente do substrato, independente da planta, sempre bom a gente ir dando essas batidinhas, porque a gente vai alocando melhor o substrato. A gente vai alocando melhor o substrato e a planta vai ter uma melhor adaptação, tá? Esse ficus aqui, acredito que a partir da próxima semana, daqui a 2 semanas, eu acho, uns 15 dias, ele já vai estar pronto para venda. Mas ele não vai ter enraizado todo. Gente, aqui não é um galho, né? Não é uma estaca que eu tô enfiando na terra e tudo mais. Aqui eu só vendo plantas enraizadas e prontas para que você leve para sua casa e não tenha problema nenhum de cultivo, tá certo? Quando eu digo assim, esse aqui vai estar pronto daqui uns 15 dias, pelo menos, é porque ele já vai ter cicatrizado bem, ele já vai ter se adaptado mais, né, a questão de luminosidade, porque em 15 dias eu consigo sim adaptar ele a uma luminosidade, ao nosso clima mais quente, né, ao calor, consigo adaptar ele a um regime de luminosidade mais abundante, né, uma luz mais abundante do que onde ele estava, do que onde ele foi plantado. Que terminei, deixei ele um pouquinho mais alto. Depois eu coloco ele lá pra trás e agoo com todas as outras. Agora vamos falar de outra verdinha aqui. Vou colocar ele. As temidas begônias. Essa daqui, gente, é uma begônia rex comum, tá? Ela é bem semelhante à Fedor, mas não é a Fedor. É uma begônia rex. No entanto, o cuidado delas são bem semelhantes. Aqui eu vou abrir para vocês verem. Ó, o substrato tá bem pobre. Tá vendo? Agir, como é que eles comercializam nesse substrato? Como é que eles mantêm esse substrato na planta? Gente, lá nos produtores eles têm acesso a minerais, né, adubos minerais que tem que dão aquele boom na planta, certo? Elas são adubadas, né, vão estar ali num ambiente bem controlado. Essa daqui veio com a redinha, ó, com esse plásticozinho, como se fosse um copinho, alguma coisa assim. Eu vou fazer o corte dele. Infelizmente, se a gente não abrir essa begônia, tirar esse copinho, ela pode atrofiar, porque ela não vai conseguir mais lançar rizomas laterais, ela não vai mais conseguir lançar raízes maiores, mais grossas, mais saudáveis. Ó, a tentativa dela de lançar rizomas laterais. Tá vendo aqui, ó? Bem fininho, porque infelizmente elas não conseguem lançar esses mais grossos. E daí o seu pote nunca vai estar cheio. Então, além da troca de substrato, para repor nutrientes, para trazer uma aeração, para evitar fungos, para evitar cochonilhas, para evitar outras coisas, nós também temos que trocar o substrato para ver como tá a planta na raiz, tá, gente? Vou colocar o mesmo substrato para ela, que eu usei no ficus. Mas são duas plantas diferentes. Sim, mas são dois substratos ricos em matéria orgânica. São duas plantas nativas do mesmo patamar, também são duas plantas subbosque. Subbosque é quando as plantas, o habitat natural delas é abaixo da copa das árvores. Como é que eu posso explicar? Sabe aquela partezinha assim, cheia de folha nas raízes das árvores que ficam lá, que nascem aquelas plantinhas verdinhas desse tamanho, que nascem com as folhas mais sensíveis, que nascem orquídeas, que nascem bromélias, pronto. É esse ambiente aí que eu fico tentando copiar, né? Através do meu substrato. A única diferença é o seguinte: aqui ele tem que ter bem mais nutrientes, né? Bem mais minerais do que eu usaria se eu pegasse e colocasse uma planta lá no subbosque, dentro da mata, né? Na floresta. Por quê?
Aqui eu não vou ter micro-organismos vivos, não vou ter bactérias, tanto quanto tem lá, não vou ter animais o tempo inteiro jogando restos de alimentos, fezes, que forma o adubo, né? Que forma o chão da floresta, o chão da mata. Então aqui eu vou colocar ela no mesmo substrato que eu coloquei o Ficus lyrata, porque as begônias elas também são naturais do subbosque. Elas também vão crescer na serrapilheira. O habitat natural delas também é naquela parte ali de folhas, aquela camada grossa de folhas que tem na Mata Atlântica, na Mata Amazônica, na Floresta Amazônica, enfim. Vou colocar aqui ela no potinho 11. Vou dividir as torceiras dela para que elas possam crescer mais e saudáveis. Aqui, infelizmente, as raízes também não tem saúde, ó. Não tem nenhum pelinhos de absorção, ela tá bem acabadinha, as folhinhas também. Claro que tá com sede, né, gente? Mas além da sede, a gente sempre consegue observar o quanto a planta tá precisando de um nutriente a mais. Vou colocar aqui em cima. Uma já foi. Vou plantar as outras agora. Quais são os cuidados com as begônias? As begônias, elas gostam de meia sombra, né? Bastante luminosidade indireta, pois as suas folhas são bem sensíveis. Além da meia sombra, ela gosta daquele ambiente mais úmido, com bastante rega nas folhas, com bastante rega no substrato. Não gosta de um substrato que fique ali encharcado, aquela poça, porque o caule delas, né, o rizoma delas, é bem suculento. Tanto os pecilos das suas folhas, né, tanto os seus pecilos, que são esse cabinho aqui que segura a folha, quanto as suas folhas também são mais suculentas, são mais fininhas. E o rizoma delas, que é essa parte aqui, que no caso seria o caule dela, é bem suculento. Então é importante que a gente mantenha a drenagem do substrato, né? Mantenha um substrato que quando a gente coloque água, a água escorra. Quanto também é importante que a gente mantenha um substrato que retenha a umidade, não um substrato que perca a umidade rapidamente. E por isso esse substrato aqui, ele tem casca de árvore, ele tem carvão triturado, ele tem pinzeiro, ele tem serrapilheira, ele tem terra vegetal e tem outros nutrientes que eu coloco, como por exemplo a farinha de osso. Eu não sei se eu acredito que eu já falei pra vocês, né? Mas eu não sei se todos viram. Mas a farinha de osso, ela traz cálcio. E o cálcio é muito importante para as nossas plantas porque ele vai impedir que as cochonilhas façam morada ali. O cálcio, ele é um adubo, né? Que ele vai ajudar a planta a se proteger, a se defender das cochonilhas. Então, provavelmente, se por acaso o seu substrato ali está sempre com cochonilha de raiz, a sua planta está sempre tendo cochonilhas e cochonilhas recorrentes, além de você ter que observar a luz, de você ter que observar a questão da rega, de você ter que observar a questão do ambiente em geral, vocês também têm que observar o substrato, que tem que ter todos os nutrientes necessários para a defesa da planta. Deixa eu só ver aqui. O celular está quase descarregando. Mas vamos continuar. Vou terminar aqui o plantio dessas begônias rex. E além da questão da umidade, da rega abundante, da luz em abundância também indireta, as begônias em geral, elas também vão gostar de um ambiente mais quentinho. Não no frio, elas não suportam geada, elas não suportam muito clima frio. Elas vão gostar mais daquele abafado quente, como se elas estivessem dentro de uma estufa. Plantar essas aqui também. Eu vou deixar para plantar depois. Vou falar de outras porque daqui a pouco, antes da minha bateria acabar, o Instagram também vai fechar a live. Vamos falar de que agora? Vamos falar da rosa do deserto. Peguei essa daqui, tava num preço maravilhoso, mas também tá bem sofridinha. Olha o substrato que a rosa do deserto tava. Aqui, gente, tem basicamente matéria orgânica. Matéria orgânica. As rosas do deserto são naturais do deserto. E no deserto o que é que tem? Areia. Claro que vai ter matéria orgânica, mas não nesse nível aqui.
Aqui o que tem aqui provavelmente é bastante fibra de coco, bastante pó de coco, fibra de coco, casca de coco. E se a gente mantiver essa rosa do deserto aqui dentro desse substrato, primeiro que ela não vai ter um crescimento, um engorde de caldex, como a gente gosta, tão elevado. Segundo, não vai ter brotações tão em abundância. Terceiro, as raízes dela não vão conseguir absorver os nutrientes corretamente, tudo isso porque não simula tanto o habitat dela. E quarto, vai criar fungo e ela vai apodrecer. Por quê? Não é que o seu substrato não possa ter matéria orgânica. Pode e deve ter matéria orgânica. Porque matéria orgânica, ela vai trazer nutrientes, ela vai criar aquele ambiente ali propício para minhocas, né, para outros bichos, para tatuzinhos que fazem aquela manutenção no solo, que fazem a manutenção do substrato. Por quê? A nossa terra, gente, ela tem que ser viva. A gente não pode estar o tempo inteiro aplicando inseticidas, defensivos e tudo mais, porque isso tanto vai tirar as defesas naturais da sua planta, quanto também não vai conseguir trazer, o substrato ele não vai conseguir entregar à planta tudo o que ele tem disponível. Então, infelizmente, esse substrato aqui, ele não favorece a nossa rosa do deserto. E daí a gente vai tirar tudo isso aqui. Vou colocar ela no mesmo vaso, porque hoje eu estou sem caqueira pra ela, sem vaso pra ela, mas essa daqui é minha, tá, gente? Vou incluir ela na minha coleção. Não faço a mínima ideia da cor dela, só vi ela, achei bonitinha e gostei do caldex dela. Vi que pode ter uma boa genética e daí eu trouxe. Por esse motivo. E ela estava muito sofrida. Aí eu fiquei com pena. Aqui eu vou usar substrato próprio para a rosa do deserto. Por que não usar o de serrapilheira? Por quê? Ela é subbosque? Não. Então eu não posso chegar com substrato subbosque, com substrato serrapilheira e colocar na rosa do deserto, gente. Porque a rosa do deserto, ela não é de subbosque. Ela é de áreas desérticas. Só que ela vai estar num vaso plástico em João Pessoa e não no deserto. Então o que é que eu tenho que oferecer para ela? Eu tenho que oferecer para ela condições no solo que ela consiga fazer toda aquela manutenção, completar seu ciclo de folhagem, floração, engorde de caudex, proteção contra fungos, proteção contra cochonilhas, contra bactérias, contra esses serzinhos maléficos. Aqui eu vou estar usando o próprio para a rosa do deserto. É um substrato que sim tem matéria orgânica, mas também tem areia, tá? Então a drenagem dele da forma que a rosa do deserto precisa. O que eu ainda acrescentaria aqui seria a perlita, né? A perlita e a casca de arroz carbonizada. No momento, como é um vaso pequeno e logo eu vou estar transferindo ela para uma tigela, então eu não vou fazer isso agora. Eu vou usar apenas o substrato de rosa do deserto. Gi, mas você vende substrato de rosa do deserto e você disse que é o suficiente. Sim, é o suficiente. Só que para mim não é o suficiente, porque as minhas rosas do deserto, elas têm que estar em conformidade com a rega e luminosidade também, junto das outras plantas, porque aqui eu não consigo cuidar de uma por uma. Aqui eu não consigo dar uma atenção diferenciada a cada espécie. Aqui o que eu faço é criar ambientes que sejam propícios para que aquela espécie ela possa sobreviver na minha casa. Por isso que aqui eu consigo cultivar cactos, suculentas, folhagens, floríferas, frutíferas, rosas do deserto, entre outras plantas, né? Fazendo com que elas alcancem o seu ápice de desenvolvimento, seu ápice de crescimento, sem que elas estejam no seu habitat natural, estando dentro de casa, convivendo com outras plantas de áreas totalmente diferentes. Aqui eu tenho plantas de alagado, assim como eu também tenho plantas de deserto. Aqui eu tenho plantas de subbosque, assim como eu tenho plantas de sol pleno. Então todas essas plantas elas têm que viver em harmonia dentro da minha casa. E aqui a rosa do deserto hoje está chegando, será salva, como eu disse. Em breve ela vai ser mudada, então não tem necessidade. Sobre as rosas do deserto, o que é que eu posso dizer para elas sobre o cultivo, né? As minhas experiências aqui. Rosas do deserto, elas precisam de, no mínimo, 4 a 5 ou 6 horas de sol por dia. Sol valendo mesmo. Não é aquele solzinho das 5 às 8 da manhã, não, gente.
tem que ser sol no mínimo das 9 da manhã até meio-dia, 1 hora da tarde direto. Outra coisa, não é porque é rosa do deserto que você pode encostar ela numa parede lá que vai pegar fogo a tarde inteira, porque o caldex dela também se queima e pode sim levar a rosa do deserto à morte. Então você procure ela, colocar ela num lugar mais afastado do muro, né, da parede, se for um lugar onde esquenta bastante, principalmente na parte da tarde, às 1, 2 horas da tarde. Gente, é outra coisa. Isso aqui eu tô falando de acordo com o cultivo aqui na minha cidade de João Pessoa, Paraíba, tá? Não tô falando isso aqui de acordo com o cultivo de Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio, porque lá é outro clima, outro regime de luminosidade diferente do meu. A única vivência que eu tenho é aqui em João Pessoa, não sei dos outros. Dos outros vai ser mais fácil vocês encontrarem, porque o pessoal de lá sempre tá colocando outros vídeos, né? Vídeos sobre cultivo delas. Aqui eu vou apoiar ela aqui em cima da terra, não vou cobrir o caldex dela. Já vou fazer já uma elevação de cauda. Não vou fazer a poda de raízes, porque primeiro eu quero que ela esteja bem nutrida, né? Para que não fique porta para fungos, bactérias, etc. Então, se você puder colocar ela mais afastada do muro, de uma parede onde de tarde é o solzão, o calorzão torando mesmo, é bem melhor. Mas, no mínimo, 4, 5, 6 horas de sol direto. Outra coisa, vamos aqui tirar também um mito que as pessoas têm de que rosa do deserto, cactos e suculentas não gostam de água. Gente, eles amam água, até porque eles armazenam a própria água. O que é que eles não gostam? De uma terra que não tenha drenagem, de uma terra muito rica em matéria orgânica, de uma terra que tenha pouca manutenção, né, ali de micro-organismos vivos, de uma terra onde ela fica encharcada ali, que ela fica encarcada parecendo um pântano. Disso aí que as plantas não gostam. Mas as rosas do deserto, suculenta, cactos, eles devem ser aguados, assim como todas as outras plantas. Você põe água até escorrer embaixo do vaso, tá? Outra coisa, rosas do deserto, para que elas possam florescer, além da luminosidade e rega, elas também precisam de uma adubação rica em potássio, tá, gente? Por quê? Potássio é um mineral que ele auxilia na floração. Ele vai ajudar a sua planta a dar aquelas florações lindas, magníficas, principalmente as rosas do deserto dobradas. Então é essencial que você use adubos próprios para a rosa do deserto. Por quê? Ela não vai precisar só do potássio, assim como ela também não é como uma begônia, tá? A begônia ela vai florescer e que você não adube ela. No entanto, a rosa do deserto ela vai sim precisar de adubação, uma adubação mais rica em potássio, tá? Com adubos próprios para a rosa do deserto. Dá as batidinhas aqui para soltar mais aqui o substrato. No início, tá, gente, ela vai ficar bem fofinha, bem soltinha aqui. Só que depois, à medida que ela for enraizando, ela vai fixar melhor no substrato. Então, rosa do deserto, no mínimo 5, 6 horas de sol, adubação própria para a rosa do deserto. Eu não vou dizer aqui, de quanto em quantos meses você vai adubar a rosa do deserto. Gente, isso daí vai de cada um para cada um, tá? De cada produtor, de cada adubo, né? Diferente um do outro. Cada adubo vai ser diferente. Você vai ter que seguir as recomendações do fabricante. Então, aqui eu não vou dizer de quanto em quanto tempo, né? Regas abundantes também. No tempo de chuva, de preferência, retirá-las da chuva, tá? Porque mas ela não gosta também de água, gosta sim de água. No entanto, quando bate bastante água da chuva nas folhas, elas criam fungos. Então, aparecem fungos na folha que pode pegar no caldex e isso aí causar o apodrecimento. Se você não puder tá abrigando elas da chuva, todos os dias vai ali, dá uma olhadinha, tira a folha que tá com fungo e etc. Tá? Vamos ver agora a última plantinha do moi. Vai ser esta pobre dessa Phalaenopsis aqui. Muita gente acha que orquídea é muito difícil de... Deixa eu dar uma organizadinha aqui. Muita gente acha que orquídea é muito difícil de cuidar. Gente, é difícil de cuidar quando você faz uma tristeza dessa. Olha isso. É só pó de coco, gente. Fibra de coco, pedaço de coco. Vocês sabiam que o coco é o alimento mais rico, um dos alimentos mais ricos para nós, seres humanos? Só que vocês também sabiam que se a gente, por acaso, estiver numa ilha deserta e a gente só beber água de coco, a gente pode morrer. As plantas são do mesmo jeito, gente. Não bota só coco nessas pobres, não. Por mais que elas vivam
Por mais que aqui vou falar da Phalaenopsis, tá? Por mais que a maioria das orquídeas, principalmente as Phalaenopsis, elas gostem, né? Elas sejam epífitas, elas gostem de estar em cima de árvores e tudo mais. Não é por isso que você vai deixar elas lá morrendo somente dentro do coco, tá? O certo é você colocar ela numa madeira, ou então prender ela numa árvore. Mas aqui nesse caso eu vou deixar ela no vaso, porque eu quero observar ela mais de perto e a minha árvore já tá muito cheia. Aqui eu vou usar um substrato, basicamente madeira, né, casca de árvore, para simular mesmo o ambiente dela. Primeiro eu tô aqui limpando ela, já tirei aqui o suspensório das hastes. Aqui embaixo, ó, como eu já falei pra vocês num vídeo sobre Phalaenopsis, eu acredito que no YouTube, elas têm aqui embaixo, ó, essa esponjinha que vem com elas. O ideal é você retirar essa esponjinha. Gi, mas assim que eu compro elas floradas eu faço essa muda? Não. Você vai fazer essa troca de substrato assim que acabar a floração. Olha isso. Isso aqui vem preso nelas, por quê? É feito as mudinhas aqui dentro, né? A estaquia aqui dentro. Se a gente não tirar isso aqui, elas vão apodrecer. Por quê? Aqui é uma esponja, tá? Vai reter bastante água. E além de reter bastante água, isso aqui, gente, vai acumular muito fungo, muita bactéria. Enfim, só vai atrair o que não presta. Daí vocês vão tirar, né? Essa esponjinha de baixo. Não deixa, gente, pelo amor de Deus. Aqui tá cheio de raízes velhas. Vou também tirar essas raízes velhas. Não me critiquem por estar tirando com a mão. É um hábito. Cadê minha tesoura? Enfim, aqui tem uma. Deixa eu só procurar aqui meu álcool. Beijinhos, essa daqui também. Vou colocar isso aqui. Tô higienizando aqui, gente, com álcool 70. Tá. Lembrando, é sempre bom higienizar porque aqui são plantas adquiridas recentemente. Estavam em outro ambiente. Não sei o que essas plantas têm. Também não sei o que pode ter nessas tesouras, nessas ferramentas que eu tô usando. Aqui eu vou fazer o corte dessa haste floral. Contando, ó. 1, 2. E vou cortar aqui. Aliás, vou cortar só esse aqui, que esse aqui já tá muito verdinho. Apesar que esse aqui tá todo seco. Com esse aqui eu vou cortar embaixo mesmo. E vou cortar também essas raízes velhas, ó. Raízes velhas são essas daqui, estão já aparecendo um papel. Raízes vivas são essas aqui mais gordinhas, só que essas daqui vocês não vão conseguir distinguir tanto na câmera, eu acredito, porque elas estão desidratadas, né? Ela tava lá passando bastante sede. Inclusive, como é que eu vou regar uma Phalaenopsis? Porque muita gente diz que se acumular água aqui no miolinho das folhas dela, ela vai morrer. Gente, com a mangueira. Com a mangueira, bota debaixo d'água, alguma coisa assim. A gente não deve estar pensando só, porque elas vão morrer. Porque fulano disse, gente, quando a gente tá com muita sede, a gente tá morrendo de vontade de beber água. Você vai pegar um copo e dar um gole de um dedo? Não. Você coloca ali uns 4 dedos, 5 dedos de água e você bebe aquela água até saciar a sua sede. Da mesma forma, gente, vão ser as plantas. A gente não pode chegar e aguar elas com uma colherinha de chá. Ou então chegar assim com a mangueirinha nelas, não. A gente chega com a mangueira e espalha tudo. Gi, mas aí não vai apodrecer? Só vai apodrecer se você colocar o substrato incorreto, na luminosidade incorreta. Voltando para as Phalaenopsis. Isso daí vale por todas as plantas, tá? Essa questão da rega. Não inventem de estar regando com colherinha de chá, com xicrinha, com um copinho por dia. Você tem que colocar a bicha lá bem muita água até escorrer embaixo do vaso. As Phalaenopsis não são difíceis de cuidar. Elas apreciam o substrato bem parecido mesmo com um bocado de casca de pau, que é o que eu vou fazer aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Casca de pau, casca de pinos, chips de coco, um pouquinho de nada de musgo esfagno, que é pra não reter tanta umidade, porque senão as raízes dela vão começar a apodrecer, não vão conseguir desenvolver por falta de oxigenação nas raízes. Ficou sem nenhuma raiz. Ficou com uma. Uma não, 2. Olha, tudo isso morta. Por quê? Sede e substrato incorreto. Olha só. Tudo morto. E olha só as únicas que estavam vivas. Como é que ela tá? Tá sem fungo. Graças a Deus, né? Vou deixar essa haste aqui. Não sei se vai florir, se vai colocar cake, enfim. Vou aguardar pra ver o que é que vai acontecer. As Phalaenopsis são uma das
das orquídeas assim que não apreciam sol direto nelas, porque senão elas queimam muito fácil, elas queimam muito rápido. Mas isso não é justificativa para deixar as bichinhas na sombra, dentro da sua cozinha, em cima da bancada da pia, sem nenhuma luz, tá, gente? Elas gostam, sim, de bastante luminosidade, até porque elas também florescem, né? No entanto, elas não vão apreciar o sol direto porque elas vão queimar. Então, o que é correto? Você colocar próximo a uma janela, com a luz indireta, aí já tá legal para ela. Ou então, se for na parte externa, põe debaixo de uma árvore, uma luminosidade filtrada, mas sempre em abundância, para que ela possa completar o seu ciclo, tá, gente? De fotossíntese, síntese do gás carbônico, absorção de nutrientes, tudo isso a luminosidade interfere e na floração também. Outra coisa, o adubo que eu sempre recomendo para orquídeas é o bocache. Aqui eu uso de 3 em 3 meses, tá? Muita gente coloca numa trouxinha assim, com TNT, com tule, um paninho, alguma coisa, põe assim no cantinho em cima do substrato, sempre que vai regar, rega também aquela trouxinha ali e ele vai derramar. Aqui eu não faço assim, tá? Também tem outros mecanismos, outros instrumentinhos que você pode comprar aí, acredite em caso de agrotóxicos, e outras floras aqui, infelizmente eu não disponho. Que você coloca também em cima, coloca o bocache dentro, e daí ele vai ter como se fossem umas telinhas assim ao redor, uns pontinhos, uns furinhos, por onde aquele substrato, aquele adubo, perdão, vai escorrer. Aqui eu faço aplicação manual mesmo. Quando eu termino de plantar elas, eu coloco lá em cima do substrato, né, ali por cima e acabou. Aqui eu vou encher com pedaços de madeira, não tem nenhuma cochonilha, por isso também que eu não vou fazer a higienização. Não tem nenhuma cochonilha. Tem bastante furos esse pote aqui, é apropriado para elas. Elas gostam bastante de drenagem, tá, gente? Mas não deixar de regar elas. As Phalaenopsis eu indicaria, se estivesse na área interna, você regar pelo menos dia sim, dia não. Se tiverem na área interna, como tem sol e tudo mais, vocês precisam observar isso também. Se estiver chovendo, você não vai regar, óbvio. Mas, dependendo da temperatura, de como foi o dia, você rega todos os dias, de preferência pela manhã. Vou fazer um vídeo depois explicando o porquê de regar pela manhã ou o porquê de regar pela noite. As plantas são diferentes também nessa questão aí. Aqui, ó, é casca de árvore mesmo, tá? Vou quebrar aqui os pedacinhos. Aqui na flora eu também tenho um substrato já pronto para rosa do deserto. Que inclusive já vai com adubo também. Mas aqui eu prefiro usar só a casca de árvore, como eu disse, devido à manutenção que eu faço. Algumas vezes, se tiver um substrato aberto, claro que eu vou usar, né? Mas no momento tem nenhum e eu não vou abrir para elas não. Gi, tem uma madeira específica para colocar elas? Muitos produtores de orquídeas e colecionadores falam que dependendo da madeira, dependendo da árvore, elas vão se desenvolver de uma forma diferente, seja para melhor ou seja para pior. No entanto, aqui eu tô usando mangueira, não é recomendado para nada, até porque ela cria bastante cupim. Só que aqui já passou por um tratamento, já passou pela secagem, já passou pela lavagem, já passou por vários processos aqui na flora, então não vai ter esse problema não, de criar cupim não. No entanto, é bom você observar isso, tá? Qualquer madeira serve. Pra mim, qualquer madeira serve. Até aquelas mistas, aquelas ripas assim, você corta uns pedacinhos assim, pelo menos 10 centímetros. Prende ela ali com musgo esfagno, pelo menos pra manter a umidade das raízes dela. E até ela se fixar e pronto. Não tem muito mistério não, não tem muito segredo não. Aqui eu vou apoiar ela aqui em cima, ó. Já coloquei, deixei aqui quase 2 dedos faltando pra completar o pote, porque é onde eu vou fazer a fixação. Vou colocar ela aqui em cima. Gi, eu posso reaproveitar o substrato da orquídea? Gente, isso aqui nem é substrato, tá? Isso aqui é pó de coco. Não é substrato. Não reaproveitar isso, pelo amor de Deus. Gi, mas e se for um substrato assim, como casca de pinos e tudo mais? Claro que você pode, gente. Pode reaproveitar sim. Não tem problema nenhum. Só que eu sempre observe se ele já tá passado, se ele tá com fungo, se ele tá com cochonilha. Tem todas essas observações que você precisa fazer. É difícil? Não é. Como é que você vai aprender? Ah, eu tenho uma mão muito ruim para planta. Não tem, gente. O que a gente vai fazer é somente observar o cultivo. Nós precisamos observar as nossas plantas porque elas falam conosco, tá? Esses dias eu vou postar aí
algumas dicas, né, sobre as plantas falam. Aqui tô terminando de completar. Então, a rega da Phalaenopsis, se tiver dentro de casa, recomendo pelo menos dia sim, dia não, porque o substrato dela vai drenar bastante. Se estiver lá do lado de fora, da parte externa, você rega todos os dias. Luminosidade em abundância, mas indireta, sem sol direto nela, tá, gente? E adubação eu sempre recomendo o bocashi. Hoje ela não tá querendo ficar, não. Eu sempre recomendo o bocashi. E aqui eu aplico de 3 em 3 meses. Olha essa pobre aqui. Aqui eu aplico de 3 em 3 meses. Gia, eu posso plantar ela só na brita? Pode. Tem gente que planta rosa, que planta orquídea só na brita, vocês acreditam? E dá certo. Mas no momento eu não quero só na brita, não. Eu quero que ela absorva nutrientes, que ela fixe nutrientes. Gi, além de só madeira, o que é que a gente pode colocar também? Gente, tem carvão triturado, tem chips de coco. Agora lembrando que os chips de coco tem que ser tratado, hein, gente? Tem que ser lavado e secado no sol. Por quê? O coco, ele pode soltar toxinas que vão fazer mal à sua orquídea, tá, gente? Não invente de usar coco verde, pegar a casca e tacar lá na orquídea, não pode. Tem que deixar secar, tem que dar uma lavada, bastante sol, para que todas as toxinas, né, e fique ali. Não consegui mais quebrar isso aqui, não. Para que não tenha mais toxinas contra as suas plantas, contra as suas orquídeas, principalmente orquídeas. Plantas normais a gente pode até misturar no substrato, mas assim, também não recomendo não, o pó de coco sem o tratamento. Aqui ela tá ficando quase toda fixa, quase que eu quebrava a haste, sem querer mesmo. Carvão triturado, brita, chips de coco, musgo esfagno em pequena quantidade, pó de coco em pequena quantidade, pedaço de madeira, casca de pinos, tudo isso pode compor o substrato. Você pensa assim, o que é que tem na árvore ali com ela ali? Mais uma vez no celular avisando que vai descarregar. Já tô terminando já. O que é que você vai pensar ali quando você for compor o substrato das orquídeas, incluindo Phalaenopsis? Muita gente diz que a Phalaenopsis é a mais fresca de cuidar, mas não é, gente. Não é. Ela é muito linda, olha isso. Olha essas folhinhas. Tá vendo? Aqui ela já tá fixa, não apertei as raízes, vocês viram, né? Não apertei, não fiquei batendo em pote, nada. Aqui eu vou colocar ela num lugarzinho ali, sem mexer nela, vou estar regando ela normalmente todos os dias, porque aqui as plantas ficam todas externas, não gosto de planta dentro de casa. E daí quando você for compor, né, um substrato incluindo para Phalaenopsis, você sempre pensa, como é que ela vai ficar em cima da árvore? Ela vai ter pedaço de folha, ela vai ter semente seca, vai ter pedaço de galho, vai ter a casca da árvore, vai ter a chuva, vai ter aquela névoazinha. Então, tenta sempre, gente, conhecer a sua planta, tá? Eu espero que eu tenha ajudado bastante vocês, espero que vocês tenham gostado aqui da live, espero que vocês tenham... ainda que quem não assistiu, ou então quem entrou, quem só assistiu um pedaço, que vocês possam curtir, que vocês possam compartilhar com outras pessoas. Espero ter ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais dessas verdinhas aqui que eu fiz a mudança de vaso delas, tá? Nesses dias a gente tem outro papo por aí, tá certo? Tchau, até a próxima live, até o próximo vídeo. Hoje vai ter vídeo no YouTube, tá? Assim que eu postar lá no YouTube, eu posto o link aqui nos stories. Fiquem ligados, também vai ter várias novidades aqui na Flora, tá bem? Com aqueles preços, ó, maravilhosos. Até, gente!